Boa noite em Cristo Jesus, graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso esteja sobre cada um de vós. Nessa noite nós viemos aqui para adorar, para prestar culto aquele que é Senhor, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nessa noite nós viemos aqui para bendizer o santo nome do Senhor. Quero te convidar, você que veio aqui para cultuar, você que veio aqui prestar o teu serviço ao Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos, curva sua cabeça, adore o Senhor, porque Ele é merecedor, Ele é digno. O privilégio é nosso, Ele nos deu o privilégio de adorá-lo, de bendizê-lo. Ele nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. É esse Deus poderoso, amável, justo, cuja honra e glória dos séculos dos séculos. Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos silenciosamente em adoração ao nosso Deus. Bem-vindos a este lugar que não é outro senão um lugar de adoração. Quero te convidar, se você puder, ficar de pé. Nós estamos cantando o cântico número 13, Contemplação. Cântico de número 13, Contemplação. Pedir ao nosso irmão Aldo, ao nosso irmão presbítero Edson, nossa Suzana que nos ajuda tirando esse cântico, por gentileza. Cego sol ardente, quando Jesus em seu fogo, e contemplar nele, o sol é brilhado.
oração, por gentileza. Abra sua Bíblia no Salmo de número 22, do verso 1 a 10. Eu vou ler assim para os irmãos dos pares. Salmos. Estou vendo a irmã Cristina se abanando. Ele pode ligar esse ventilador se quiser, está funcionando. Tá bom. Salmos 22, de 1 a 10. Eu vou ler o verso 5 para os irmãos dos pares. Diz assim, Salmo número 22, o seu primeiro verso: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e pendeiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-me, salve o poder que trazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me peguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Vamos repetir juntos esse último verso? A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Aleluia. Pode sentar. Equipe de louvor. Vamos colocar de pé para louvar nosso Deus com grande alegria.
pratica o pecado do diabo, porque o diabo vive
Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer obras do diabo. Queridos, nós não temos prazer no pecado, nós, a igreja de Cristo, os crentes, os santos, os salvos. Nós até pecamos, é verdade, infelizmente, está na nossa natureza, mas nós não temos prazer e não vivemos no pecado. Eu sempre costumo fazer essa distinção de pecado e viver no pecado. Quem vive no pecado é do diabo, eu sou deste, aquele que vive praticando, viver, mergulhado, não quer largar o pecado. Mas nós somos pecadores que não temos prazer, por isso precisamos constantemente confessar. E agora é hora de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Não precisamos confessar a pastor, a padre, a ninguém. Podemos ir diretamente ao Senhor, somos sacerdotes, temos acesso direto ao trono de Deus. Para confessarmos os nossos pecados, você tem que verdadeiramente confessando, recebemos o perdão. Nós estaremos orando silenciosamente durante alguns instantes, onde estaremos fazendo a confissão de pecados. E logo após, nós estaremos declarando esse perdão, essa graça sobre nós. Oremos silenciosamente. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 11, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Queridos, você que confessou o seu pecado, tenha a convicção, a certeza que eles foram perdoados em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Então temos o cântico 93, onde nós só colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz por cada um de nós. Firmeza na fé, cântico 93. Foi a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do Cordeiro.
Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 22 a 32. Evangelho de Marcos, capítulo 15, de 22 a 32, a crucificação. Eu vou ler os versos pares, os irmãos dos ímpares, exceção do último verso, que leremos juntos. Diz assim o verso 22 do capítulo 15 de Marcos: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então, o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte, para ver o que levaria a cada um. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Juntos. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos também o insultar. Queridos, nós agora estaremos fazendo uma oração de louvor, onde o nosso Deus é exaltado, glorificado por aquilo que Ele é e sempre será. No Juraci, por gentileza. Apresentar nossa irmã em sua oportunidade, mas antes eu quero lembrar de algumas palavras de Jesus na cruz, quando ele disse: tenho sede. Já costuma mal, tá vendo?
Brasil. Qual vai ser, senhor presidente?
justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia. Adorado, Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora adorar o Senhor com a nossa fidelidade financeira. Quero te convidar a ser membro dessa igreja, que faz parte desse ministério, desse trabalho. Nós vamos louvar o Senhor agora com a nossa marcha da fidelidade. A primeira carta de Paulo, Timóteo, versículo 6, capítulo 10, versículo 10 é assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Queridos, nós não pregamos dízimo, nós não dizemos, não falamos de devorador, chamamos de fidelidade, de pacto de fidelidade. Inclusive, quero mais uma vez agradecer a você que tem sido fiel também nessa área financeira da igreja, onde nós temos despesas, onde nós temos contas a acertar, a igreja tem despesa, e é muito importante a sua contribuição. Quero te agradecer, você que tem sido fiel nessa parte também das finanças, você que não tem sido, em nome de Jesus, reflita, pensa, nós também precisamos dessa ajuda financeira que vem de ti. Vamos, nesse instante, cantar a primeira e última estrofe do canto do hino 92, e enquanto cantamos a primeira e última estrofe do hino 92, você vai fazer a marcha da fidelidade, trazendo através do flash ou pelo QR Code, já caindo diretamente na conta da igreja via Pix. Está aí pelo QR Code atrás do banco, você pode apontar o seu celular, sabe como fazer? Já transferir diretamente para a igreja a sua contribuição, a sua fidelidade financeira. Cantemos o hino 92, a primeira e a última estrofe, e vamos louvar o Senhor com a nossa fidelidade financeira. Só um minuto, Morel. A gente tem que seguir aqui o violão, a guitarra. Deus promete grandes coisas você, a qualquer que peça crendo já poder, esperando sem a fé enfraquecer, o Senhor a fé contemplará. A última estrofe. Jacob Felipe. Deus, meu Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estar falando contigo nesse momento. Gostaria de pedir, Senhor, que Jesus é o verbo depositado aqui na nossa face. Esteja abençoado, Senhor, para a manutenção da sua casa. Se eu tivesse que agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim: a palavra fiel é esta: se morrermos com ele, também com ele viveremos. A palavra de Deus nos confirma uma vida eterna em Cristo Jesus. E é a palavra de Deus que nos revela o Cristo. Por isso, nesse momento, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de
João, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, apenas o versículo de número 30. Evangelho de João, vamos ler junto esse texto. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Vamos ler juntos? Vamos lá? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Mais uma vez, vamos ler? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Senhor, nós temos a tua palavra e ela narra o episódio da morte do Mestre, do nosso Cristo, daquele que nos amou de tal maneira que assumiu a cruz no meu lugar, no nosso lugar. A tua palavra nos revela um Deus que nasce, cresce, vive para morrer em meu lugar, em nosso lugar na cruz. E uma das suas últimas palavras é: tetelestai, está consumado. E ali na cruz se consumou a vitória, a minha vitória, a minha salvação, a nossa salvação. Por isso, ó Espírito de Deus, ilumina a tua igreja, para que essa palavra nos edifique, nos fortaleça, nos renove, nos enche de ti, da tua graça, da tua glória, para que vivam segundo o teu propósito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar unidos. Semana passada nós falamos sobre a morte de Cristo. Obrigado, Felipe. Jesus suportou a cruz durante 6 horas. A sua crucificação começou às 6 da manhã. E ao meio-dia ele entrega o seu Espírito. Uma de suas últimas palavras foi: tetelestai, está consumado. Para nós, em português, está consumado. No grego, é uma palavra só, tetelestai. Essa palavra era muito utilizada nos meios jurídicos, dos magistrados, dos advogados que existiam na época. Tetelestai era uma palavra que representa uma vitória. O teólogo Arthur Pinker diz que quando Jesus diz tetelestai, está se cumprindo, se cumpriu todas as profecias, desde lá do Gênesis, se cumpre em Cristo na cruz. Quando ele diz: está consumado, é o término do seu sofrimento. Na verdade, também é o término do seu sofrimento. A encarnação de Cristo chegou ao fim. A humilhação de Cristo chegou ao fim. Um Deus que se humilha ao se fazer homem, abre mão da sua divindade, desce até nós, se torna homem em Deus e morre em meu lugar, em seu lugar, para nos gerir os nossos pecados. E morremos para cumprir o que a lei exigia, para satisfazer a justiça divina, inclusive. Na cruz, o poder de Satanás sobre a igreja é destruído. Por isso Satanás lutou todo o tempo para que ele não fosse até a cruz. Como eu disse, a palavra tetelestai, ela tem alguns desdobramentos, alguns significados. Chegar à plenitude é um deles, cumprir o destino é um deles, realizou-se o seu desígnio, fato realizado, está completa e perfeita a missão,
tem tudo a ver com a palavra de Deus para cada um de nós. É por isso que quero te convidar para juntos meditarmos no seguinte tema: foi consumado. A palavra que está consumado, né? Eu estou falando no presente. Eu agora quero falar no passado. Foi consumado, porque a minha vitória, a sua vitória foi consumada lá na cruz. O primeiro significado dessa palavra que a gente quer falar nessa noite aqui: foi cumprida a missão. Foi cumprida a missão. A palavra tetelestai está consumada, ela está diretamente ligada a uma missão que era muito comum quando um pai que era chefe de uma fazenda, né, um senhor da época de Cristo, tinha lá os seus escravos, tinha sua fazenda, e ele tinha um filho, geralmente um filho mais velho, o seu herdeiro, o seu primogênito, e ele dava uma missão para o filho, dizia: olha, você vai em tal lugar, vai fazer tal coisa, você vai lá comprar mais escravos, você vai lá vender ao nosso gado, nosso feijão, nossa plantação, e você vai vender por tanto valor, você vai fazer exatamente como eu estou te contando. Ele dava uma missão ao filho, e o filho deixava a sua fazenda, ia até o lugar, e ao cumprir exatamente como o pai tinha mandado, ele se apresentava diante do pai, chegava diante do pai, olhava para o pai e dizia: pai, está consumado, ou seja, eu cumpri a missão está cumprida. Quando Cristo morre na cruz e ele diz: ele está dizendo para o pai: pai, a missão que tu me deste, a missão que tu colocaste em minhas mãos, está cumprida exatamente como tu querias. Eu cumpri a minha missão. Tu me enviaste ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores, pela sua igreja, e a missão está cumprida, Pai. Ao dizer tetelestai, ele está se referindo exatamente: Pai, do jeito que tu me enviaste, o teu querer, cada detalhe do que tu querias que eu fizesse, eu fiz, e se consumou na cruz. Agora sim, eu posso entregar o meu espírito, mas a missão que tu me deste nas mãos foi dolorosa, foi dura, foi sacrificial, mas está consumada. Eu estou na cruz, como era a tua vontade, como tinha que ser feito, para que a tua igreja, para que os teus filhos tenham vida eterna. O meu trabalho foi terminado, a minha missão foi cumprida. O Pai enviou o Filho para morrer na cruz. O Pai enviou o Filho, deu a ele uma missão difícil, tão difícil, que um dia antes ele está orando, diz que ele estava em tamanha angústia, ele começa a suar sangue. E a ciência diz que quando o ser humano é colocado sob uma pressão muito forte, os poros ou os vasos sanguíneos podem se romper, o sangue sair pelos poros, e o que acontece com Cristo é exatamente isso. A sua missão é árdua, a sua missão é difícil. Ele morreu, diz a palavra de Deus, quando nós ainda éramos seus inimigos. Ou seja, nós éramos pecadores, nós não éramos nem filhos de Deus, nem irmãos de Cristo. Ele morre por mim e por você, sendo nós esse miserável pecador que somos. Ele morre por nós, sendo nós esses miseráveis pecadores. Deus deu a ele uma missão: olha, você vai morrer por malfeitores, por pessoas más, por pessoas cheias de pecados. Mas é preciso que você morra por ela. Eu estou te dando essa missão. E Jesus Cristo assume essa missão de morrer na cruz no meu lugar, no seu lugar. Por isso ele diz: tetelestai, está consumado, a missão está cumprida. Na cruz eu cumpri a minha missão cabalmente.
Ele assume o madeiro, a cruz. Ele sentiu fome, sede, cansaço, dor, fadiga. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele nasce também de um lugar muito simples, muito humilde. Ele não veio para ser servido, pelo contrário, para servir, nos ensinando. Ele só fez o bem pelos cegos, os todos, os aleijados. Amou a prostituta, amou um ladrão. Ele amou a cada um. E ainda assim morreu na cruz, cumprindo uma missão para salvar a igreja de Cristo Jesus. E na cruz, e por nós, morreu em nosso lugar e em nosso favor. Cumpriu cabalmente a missão que Deus deu a ele, de morrer na cruz em meu lugar e em seu lugar. Por isso, Tetelestai está consumado. Está dizendo para o Pai: Pai, a minha missão foi cumprida. Ele se apresenta na cruz diante do Pai e diz: Tetelestai, a minha missão foi cumprida. Eu morri pelos seus filhos. Eu morri por aqueles a quem tu ama. Em segundo lugar, essa palavra ela tem uma relação com um resgate definitivo. Naquela época já existiam os empréstimos, né? Se emprestava dinheiro, já existiam agências bancárias onde se emprestava dinheiro. E quando a pessoa não podia pagar, inclusive ela tinha que dar os filhos como escravos. Mas quando você pagava a sua promissória, quando deveria pagar o seu débito, a agência bancária ou alguém que pegou o dinheiro emprestado, ao saldar a sua dívida, havia um carimbo na promissória e estava escrito assim: Tetelestai, está pago. Aquele era um comprovante que você pagou a sua dívida e que não havia mais dívida a ser paga. E agora aquilo que você comprou era seu definitivamente. Ou aquilo que você, a dívida que você tinha assumido, ela não existia mais definitivamente. Na cruz, Cristo, Paulo fala sobre isso. Ele rasga a nossa promissória de dívida. Havia uma dívida entre nós, havia uma dívida para nós estávamos em dívida. Mas ao morrer na cruz, ele rasga o espírito dessa dívida. Ele, na verdade, nos comprou, nos recomprou. Nós perdemos o acesso a Deus, nós tínhamos perdido a aliança, nós tínhamos perdido o privilégio de viver na presença de Deus lá no pecado original, no Éden. Mas na cruz, Ele resgata-nos de maneira definitiva, pagando na cruz pelo nosso preço, um preço que nós jamais poderíamos pagar, um valor incalculável. Jesus Cristo paga na cruz por mim e por você, nos comprando com preço de sangue. A nossa dívida era impagável diante de Deus. Todos nós estávamos em dívida e caímos na exigência da lei. E ela exigia que houvesse um pagamento total, não parcial. Jesus Cristo paga na cruz um alto preço. Jamais poderíamos cumprir e satisfazer a lei por causa dos nossos pecados. Mas Ele morre em meu lugar e em seu lugar. E nós não podíamos fazer o que faz. Agora nós somos quites diante da lei, que alguém pagou por nós. Alguém nos fez justificados, morrendo e pagando o preço em meu lugar e em seu lugar. Não pesa mais sobre nós a culpa do pecado, porque Cristo nos perdão, mesmo sem merecer. Nossos pecados foram perdoados. Agora temos aliança com Deus, uma aliança viva de Cristo Jesus. Temos acesso direto ao trono de Deus.
podemos chamá-lo de Pai, inclusive Abba Pai, Paizinho querido. Temos um crédito infinito, porque agora a nossa dívida foi paga. Não estamos mais no vermelho, porque Cristo Jesus derramou o seu sangue por nós. Agora podemos clamar a Deus, podemos louvá-lo e adorá-lo, temos acesso a Ele, temos comunhão com Ele. Porque alguém pagou a nossa dívida, nos resgatando, nos tirando das trevas, nos colocando na luz, onde Cristo Jesus é a própria luz. Estamos protegidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Antes tínhamos as vestes manchadas pelo pecado, agora em Cristo Jesus temos as vestes brancas, mais alto do que a neve, porque em Cristo Jesus os nossos pecados foram lavados na cruz. O nosso preço foi pago definitivamente. Nosso resgate foi feito definitivamente. O Terestai também é utilizado em terceiro lugar como posse permanente. Se comprava um imóvel, um terreno, uma fazenda, uma casa, qualquer outra coisa. Se pagasse à vista, comprava à vista, quando você comprava, pagou à vista, Terestai, está pago. Comprou a prazo, terminou de pagar, havia um carinho, Terestai, está pago. Você agora tem a posse permanente e definitiva. Queridos, na cruz de Cristo, Deus tem a nossa posse definitivamente, permanentemente. Na cruz de Cristo, nós fomos comprados para sempre. Nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Capítulo 8 de Romanos. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os demônios, nada, nem o presente, nem o porvir. Fomos comprados definitivamente pelo sangue de Jesus. Tetelestai, os comprados definitivamente, temos herdeiros, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Antes da cruz, éramos pobres, miseráveis. Agora, somos tão ricos da glória de Deus, porque em Cristo Jesus nós temos acesso à glória de Deus, porque em Cristo Jesus temos acesso às mansões celestiais. Por Cristo Jesus ouviremos um dia o nosso nome e moraremos com Ele nas mansões celestiais, onde Jerusalém escreve ruas de ouro, mar de cristal, um lugar maravilhoso. Fomos comprados por Cristo Jesus, mas agora não vamos mais morar neste lugar miserável, mas sim no céu. Temos Cristo Jesus, onde iremos ter a presença de Deus constantemente e para sempre. Fomos comprados, agora somos cidadãos do céu. O céu agora é a nossa casa, a nossa morada eterna. É só uma questão de tempo. Jesus Cristo vai voltar e vai nos buscar para morar nos céus. É só uma questão de tempo. Ele nos comprou, Ele já nos resgatou. E volto a repetir, nada pode mudar isso. Quem foi salvo uma vez é salvo para sempre. Cristão verdadeiro não perde sua salvação. Quem disse não sou eu, é Paulo, é Cristo, é a palavra de Deus. Diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Agora temos a pátria celestial como Pai. Fomos comprados para morar com Ele, Cristo Jesus. Não temos uma esperança vazia, a nossa esperança é real. Há em nosso coração uma convicção inabalável que somos posse permanente e definitiva do Deus Todo-Poderoso que nos comprou em Cristo Jesus. Nos comprou com o seu recurso, com o seu sangue. Agora somos moradores do céu. Temos Cristo Jesus como irmão, como herdeiro, como primogênito. Queridos, na cruz a missão de Cristo foi cumprida. O Pai deu uma tarefa árdua, uma missão árdua,
pesada, dolorosa, difícil. Mas Ele cumpriu morrendo em meu lugar e em seu lugar. Pai Deus, Jesus Cristo, unigênito ao mundo, de cumprir e satisfazer a lei que Ele fez na cruz, levando os meus pecados, os seus pecados na cruz. Por isso que aquela canção diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Foi ali, na cruz de Cristo, que nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus. Ele é o primogênito, mas em Cristo Jesus nós fomos adotados. O Pai lhe deu uma missão e Ele cumpriu. Amados, foi na cruz que a nossa dívida foi paga. Foi na cruz que Jesus Cristo pagou uma dívida trilionária. O dinheiro que este mundo poderia pagar, resgatando a sua igreja, resgatando os seus filhos. Por isso hoje podemos louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Hoje podemos glorificá-lo e exaltar o Filho de Deus. Foi na cruz que rasgou o espírito da dívida que havia sobre nós. Tínhamos tudo para sermos escravos e continuarmos escravos do pecado. Mas Ele comprou a nossa dívida, Ele pagou a nossa dívida para nos libertar. Somos livres em Cristo Jesus, porque a verdade que é Cristo Jesus nos liberta. Ele quitou a nossa dívida com os nossos débitos. E agora podemos cantar que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Estamos perdoados, justificados. Não pesa mais sobre nós o castigo do pecado. Com o seu sangue, Ele nos reconciliou a Deus, nos trouxe paz, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso resgatador. Na cruz a nossa reconciliação foi decretada definitivamente. E nada poderá mudar isso. Agora somos filhos de Deus, herdeiros. Temos uma morada, uma pátria celestial. O céu não é apenas uma vaga possibilidade, mas é uma possibilidade concreta, real. Como eu disse, isso é uma questão de tempo. O céu não é uma esperança vazia, mas é uma convicção que deve ser inabalável em cada um de nós. Na cruz Ele nos comprou, na cruz Ele nos resgatou, na cruz Ele cumpriu a sua missão. Tetelestai, está consumado. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, que deve viver para a glória e a honra dele, que deve dar continuidade pregando o Evangelho, glorificando e exaltando aquele que morreu na cruz. Que assim seja na minha vida, na sua vida, para a glória de Cristo Todo-Poderoso, hoje e eternamente. Amém. Nesse instante nós celebraremos a ceia do Senhor. Quero convidar os presentes, os presbíteros presentes, a estar aqui à frente. Mas hoje, eu e a irmã Elite levamos ceia para a nossa irmã Regina, para o Jairo. E agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Como eu disse, a ceia não é da igreja presbiteriana, é do Senhor. Foi Ele quem instituiu a igreja presbiteriana. Eu costumo dizer que a luz da Bíblia é só um motivo para não participar da ceia. Paulo orientando a igreja de Corinto. Ele diz: examine as coisas, homem a si mesmo. Depois comem e bebam. Só um motivo para você não participar da ceia: se você está vivendo no pecado, você é mentiroso, vai continuar, ele vai continuar mentiroso. Você é fofoqueiro, vai continuar fofoqueiro. Você é adulto, vai continuar adulto. Você é ladrão, vai continuar ladrão. Sei lá, não há arrependimento em você, então não participe. A ceia do Senhor não é para os perfeitos, não é para os santarões, não. A ceia do Senhor é para os pecadores, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. A ceia do Senhor é para os perfeitos, para que eles sejam aperfeiçoados, amadurecidos, fortalecidos. O fato de você ter cometido um pecado hoje
não te isenta de participar da ceia do Senhor. Pastor, mas eu briguei com a minha esposa. Pede perdão a ela. Ela está ao teu lado, ela está aqui. Não, ela não veio. Fica em casa, peça perdão a ela. Ah, eu briguei com o meu vizinho, peça perdão a ele. Se funcionar, eu estou com raiva de algum irmão. Vai até ele, sai do seu lugar, pede perdão a ele, entra no Espírito e participa da ceia do Senhor. Simples assim. É simples. Ok? Nós vamos orar. Consagramos os elementos do Senhor. Primeiro nós vamos orar silenciosamente, confessando mais uma vez os nossos pecados. Logo após nós estaremos orando, consagrando os elementos do ceia e depois assim participando. Oremos silenciosamente. Graças estamos a Deus, porque na cruz, consumado, na vitória de Cristo está a minha vitória, na cruz está a minha vida, na cruz está a minha morte, mas também está a minha vida. Na cruz, quando Cristo morre, eu morro com Ele, quando Ele ressuscita, eu ressuscito com Ele. Agora, Deus, nós iremos participar da ceia, nós consagramos elementos, pão e vinho, carne e sangue de Cristo. Não vai haver mais, no campo espiritual, nós comeremos do corpo e beberemos do sangue de Jesus Cristo. Por isso nós consagramos esses elementos. E cada um que ingerir, seja renovado, fortalecido, curado, vivificado, cheio da tua graça, cheio de Cristo Jesus. Que a sua vida resplandeça Cristo Jesus nas palavras, nas atitudes. E as nossas vidas, nossos pensamentos sejam para a tua glória. Oramos em nome do Filho crucificado, ressurreto e aquele que voltará. Amém. Aqui de louvor vai estar nos conduzindo ao cântico. Enquanto isso, vou pedir aos presbíteros Sebastião e Edson um elemento a ser que você pegar com o início de pé.
Esse mês, o mês em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Queridos, e essa é uma das datas mais importantes do cristianismo. Porque esse crente não comemora a Páscoa, né? A gente comemora a ressurreição de Cristo. Páscoa é uma festa judaica, nós somos gentios, nós somos cristãos, somos no outro patamar, nem melhor nem pior, apenas diferente. Nós comemoramos a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Nós comemoramos a ceia do Senhor, a comunhão com Deus. Nós comemoramos algo muito mais profundo que a Páscoa. Nós comemoramos, iremos para o céu. Nós comemoramos Deus vivo. Na noite que ele foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: "Eu chamei o corpo que é dado por vós. Mas é isso que memória de mim." O pão representava o alimento, a substância. O pão representa o corpo de Cristo. Aquele corpo caiu agora descansado, uma coroa de espinho. Aquele corpo foi gravado na cruz. Esse pão representa esse corpo. Nós comemos esse pão, nós comemos o próprio Cristo, seremos renovados, revigorados, fortalecidos, curados dos nossos vícios sociais, do nosso erro, da nossa arrogância. Temos agora o sangue de Cristo, o DNA de Cristo em nós. Fomos transformados, mudados, diferente agora é o nosso coração, a nossa vida, a nossa mentalidade. Nós experimentamos a metanoia, a metamorfose em Cristo Jesus. Isso para a glória dele. Comedemos. Semelhantemente após esse ato, eu vou colocar o meu sangue derramado por vós. Faz esse memória de mim. O sangue simbolizava a vida. Eles acreditavam que a vida estava no sangue. E mesmo que o sangue ia se esvaindo, a vida estava indo embora. E foi na cruz que nós ganhamos a nossa vida. Enquanto ele perdia dele. Enquanto ele morria, nós vivíamos. É o perfeito se entregando pelo imperfeito, é o santo, é Deus dando a sua vida em lugar de miseráveis pecadores. É o amor superando o ódio. É a vida vencendo a morte. Eu mereci estar na cruz, você merece estar na cruz. Jesus não. Mas ele tomou meu lugar no seu lugar, para que temos vida e vida eterna. Foi na cruz que nós recebemos essa vida eterna. Eu quero te deixar à vontade. Se você quiser trocar de casa com alguém, dar um abraço, um irmão, uma irmã, muita vontade de fazer isso agora, deixar o seu lugar, procurar alguém, isso, dar um abraço, dizer palavras abençoadas, abençoadoras, renovar a sua comunhão. Fique muito à vontade, com Cristo Jesus. Sei que você gosta. Deus te abençoe. Deus abençoe o diabo, abençoe em nome de Jesus, abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para a glória dele, dele todos. Senhor, louvado e exaltado seja o santo nome. Toda honra e glória te pertence, todo louvor, não somente hoje, mas para todos sempre. A ti, ó Deus, nós queremos um dia render glória lá no céu, que lugar maravilhoso, que nós não podemos nem descrever, mas segundo o Apocalipse é algo sobrenatural, surreal, maravilhoso, e nós aguardamos esse dia. Obrigado, Deus, por ter enviado seu filho para morrer na cruz no meu lugar, no nosso lugar. Na cruz, sim, foi consumado, tetelestai, nós fomos comprados definitivamente. Na cruz, sim, a missão foi cumprida. Obrigado, Deus, por enviar Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o santo nome. Gratos somos, em nome de Jesus. Amém. Jesus, na próxima terça-feira, oração às 19 horas, quinta-feira, culto.
sábado pela manhã, oração. Lembre-se, o pastor vai ser ausentado durante 2 finais de semana, tá? Não se esqueçam disso. Nesse momento em que eu vai continuar cantando essa canção, e eu estarei da forma para lhes cumprimentar. Vamos cantar de novo essa canção.